Ele vai gravar. Tem que gravar. Tem o microfone. Puxa o microfone. Todo seu. Bom dia, sou Lécio de Petrópolis. O professor Anacleto pediu para fazer esse artigo aqui sobre adenomectomia laparoscópica hoje em dia. Né? Uma grande honra estar aqui, fazer aqui um adendozinho, professor. O senhor, há 25 anos mais ou menos, eu fiz um curso com o senhor me iniciou na laparoscopia em Passo Fundo. 25 anos, isso? 20? Mais ou menos, né? Lá com o Cláudio, né? Então, tive a honra de ser seu aluno e já saí de lá conseguindo fazer algumas coisas. Muito obrigado. Então, esse artigo aqui é da Ásia, no centro da Índia. A experiência do autor em adenomectomia laparoscópica foi com essa meta-análise aqui. Ele com 2.460 pacientes que ele fez RTU, 240 adenomectomia aberta, 7 pacientes com Roller e 5 com adenomectomia por videolaparoscopia simples. O autor é Ramalingam. Quando falha o tratamento medicamentoso para hiperplasia benigna da próstata, nos casos refratários, a RTU ainda é gold standard no mundo. Uma das opções seria o Roller, que é o laser, né? A vaporização a laser, o Urofit, está começando, e próstatas grandes, as maiores que 80 gramas, ainda cabe muito a adenomectomia aberta, ainda se faz muito. E agora com a laparoscopia, uma opção minimamente invasiva. As técnicas laparoscópicas, segundo o autor, é essa adenomectomia amilis. Uma posição supina, incisão de 12 milímetros infraumbilical, colocação dos portais aqui na figura A, ótica de 0 grau, trocáter o maior acima da espinha ilíaca, de 10 milímetros, o de 5 na mão dominante, 2 de 5. A sequência aqui, ele relata uma sucção bipolar, ultrassônico, para dissecar a gordura pré-prostática, a capsulectomia de 3 a 5 centímetros do colo vesical, identificação do plano, acho que na figura B. A enucleação é facilitada com um ponto de Vickil para tracionar o adenoma. Ele não usar energia perto do ápice, o risco de incontinência. Esses pontos às 5 às 7 horas, que se faz muito cirurgia aberta, ele relata que é raro fazer isso. A sequência, posicionamento da sonda, estrutura da cápsula com 2 hérbices vivo, a retirada do adenoma, com incisão pequena no portal maior e dreno por um portal secundário. A outra é uma adenectomia extraperitoneal transvesical. Em vez de fazer incisão, utiliza essa técnica transvesical. A incisão a 4 cm próximo da cápsula, incisão da mucosa que circunda o adenoma, a dissecção do plano entre a adenoma e a cápsula, enucleação com ultraciso e sucção, sem energia próxima ao esfíncter novamente, para evitar a incontinência, sonda, estrutura da bexiga e o posicionamento do dreno tubular. Essa técnica utiliza para fazer a enucleação, né, com o dedo, que facilita bastante. Um dos portais, a enucleação é mais completa com o dedo, o toque retal
em algumas situações pode ajudar, levantando a glândula. Enucleia o pneu peritônio depois que fizer a enucleação estabelecida, a estrutura da cápsula presvesical, o posicionamento da sonda e drenagem. A técnica, uma outra técnica, que é o robô. A posição do paciente é de trem de lembrou forçado, os braços do robô são inseridos, 2 portais a mais são colocados para auxiliar, acesso à gordura pré-vesical e espaço de retos, incisão vertical junto à junção da próstata, a enucleação transvesical é realizada após a estrutura do adenoma de novo com uma tração, e o restante é basicamente feito na técnica da adenomectomia transvesical extraperitoneal. O single port é apenas uma incisão de câmera e os outros portais, é realizado em poucos centros. Essa é uma técnica factível. Aqui a tabela comparando algumas complicações, mas basicamente o tempo operatório entre a cirurgia laparoscópica e a robótica. O tempo cirúrgico talvez na robótica um pouco maior, o sangramento é muito parecido. E eu acho que também o fluxo máximo aqui também parece ser muito parecido. A RT1 ainda acho que eu vou standard para próstatas 60, 50, 70 gramas. Maiores que isso, complicado o sangramento, a morbidade aumenta um pouco, os tempos cirúrgicos também aumentam bastante, e novas técnicas têm sido implantadas para tentar melhorar essa morbidade. Uma delas é agora recente, o bipolar ajudou bastante, o roller é uma nova técnica também, e a laparoscopia, são alguns centros single-port, e a laparoscopia, a videolaparoscopia assistida por robô. O autor, nessa meta-análise de 27 estudos, com 764 pacientes, ele compara a adenomectomia aberta com a laparoscópia. As complicações são similares, porém, como sempre, a videolaparoscopia tem um tempo menor de internação, menor tempo de cateterismo e perda sanguínea quando usa o ultrassonista na enucleação. A laparoscopia é efetiva como alternativa também. Estudo multicêntrico com mais ou menos 1.350 cirurgias de 2000 a 2014, também um estudo comparativo entre a laparoscopia simples e a robótica. A robótica, menor tempo cirúrgico, quase que a metade da robô, talvez pela dificuldade de começar a cirurgia, né? E uma menor perda sanguínea. O fluxo máximo dos dois grupos muito semelhantes. E, novamente, aquela a gente sempre vê no finalzinho, né? O estudo prospectivo randomizado serão necessários para poder avaliar custo e benefício da robô para a cirurgia benigna da próstata. A conclusão se chega que em próstata, segundo o autor, em próstatas maiores que 80 gramas, a cirurgia aberta ainda é realizada, apesar da grande morbidade. Técnica como o rolê de cirurgia laparoscópica são menos realizadas devido à sua grande curva de aprendizado. A cirurgia laparoscópica em HBP tem o seu lugar em grandes adenomas. No entanto, precisa de cirurgiões bastante experientes para realizá-los. Obrigado. Fica aí, só um pouquinho. É um grande prazer também. Então, Lécio, acho que você respeitou o tempo, tá? Fica um pouquinho, só para a gente fazer algumas considerações. Acho que o tempo você conseguiu respeitar, os 10 minutos. Acho que isso é importante, né? E a gente vê muito isso nos congressos. Eu estava até acabando de conversar antes de vir para cá. Então, assim, uma das coisas que às vezes incomoda quem está assistindo é o palestrante que não respeita o seu tempo. Então, foi estipulado para ele tantos minutos,
acho que a primeira coisa é o respeito, com todo planejamento, programação, a gente respeitar o tempo, né? E a gente vê, principalmente em congressos fora, a AUA e tal, o pessoal desliga o microfone. Pode ser quem seja lá em cima. Eu já vi uma estrela desligar o microfone dele e ele continuar falando, foi aquela confusão, mas desligar o telefone, desculpa, desligar o microfone, tá? Outra coisa que eu volto um pouquinho, uma coisa que me chamou a atenção, né? Hoje a gente está na era digital e muito do que a gente vê, a gente está gravando e tudo mais. Então, uma recomendação que eu faço para vocês, o ideal é que a tela de fundo seja branca, tá? E a sua foi bem adequada, porque a tela branca, ela não sofre influência de luz. Então, você está vendo que você apresentou sua apresentação inteira com a luz praticamente acesa e todo mundo conseguiu enxergar. Agora, se eu coloco um fundo mais escuro, automaticamente o reflexo da luz atrapalha. Então, a gente tem que apagar a luz da sala. E, consequentemente, às vezes, para quem está palestrando, a gente não consegue ver. Então, hoje, a recomendação é um fundo claro, porque a gente consegue manter a luz acesa sem atrapalhar, principalmente se a gente projetar numa televisão. Tá? E se a gente estiver gravando, então, a câmera, ela capta o branco e ela serve de luz. Eu não preciso de luz externa para isso. Tá? Outro ponto que eu achei aqui rapidamente, eu acho que seria interessante você aumentar um pouco a sua letra. Porque às vezes quem está muito lá atrás pode não enxergar. Tá? Tá no tamanho adequado? Eu acho que sim, mas talvez aumentar um pouquinho mais. Ou seja, usar aquele espaço em branco que você tem aqui, né? Usar esses espaços, tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de espaço morto. Tá vendo aqui, ó? Olha para mim. Espaço morto, espaço morto, espaço morto. Tá? Então, usar esses espaços para você ampliar a letra e usar melhor isso daqui. Tá? Outra coisa que eu sempre levo em consideração, eu acho que é bem legal, a gente usar esses espaços mortos para colocar alguma coisa, colocar uma foto, às vezes colocar um vídeo simultaneamente, mas muito cuidado com o vídeo, porque o grande problema, às vezes ele não abre, ou quando abre, o vídeo rouba a atenção de quem está assistindo. Então, se você vai falar alguma coisa sobre a técnica, então descreve os passos e coloca o vídeo para chamar a atenção. Tá? Então, acho que vale a pena aumentar um pouquinho a letra para ficar mais fácil. Às vezes, até sem óculos, as pessoas conseguem enxergar. Professor, isso cabe mesmo apresentação de artigo, colocar algum vídeo fora do artigo, que não, uma foto fora do artigo? Depende do formato da apresentação. Tá? Então, assim, se você tem que apresentar aquele artigo ipsis literis, não. Apresente igualzinho está lá. Agora, se você vai apresentar uma aula, alguma coisa, quanto mais ferramentas você usar, mais chamar a atenção do público, melhor. Tá? Nesse caso aqui não, né? Mas é o artigo perfeito. Então, assim, volta aqui nesse slide, pode colocar nesse slide aqui o slide 4 ou 5, né? Então, nessas horas, por exemplo, quando você vai colocar alguma foto maior, vocês já repararam que às vezes as pessoas colocam uma foto aqui, por exemplo, nessa aqui, o vermelho e tal, você consegue enxergar alguma coisa? Você consegue definir? Às vezes fica difícil. Então, às vezes, a definição do projetor é ruim, não te dá isso. Tá? Outra coisa, quando você for retirar essas imagens do arquivo, tá? Você amplia essa imagem e dá o print screen com ela muito grande, porque você mantém essa definição. E quando eu precisar arrastar ou aumentar essa imagem, eu não perco a definição. E quando eu for colocar esse tipo de imagem aqui, o que eu recomendo é coloque um fundo escuro. Porque o branco rouba a imagem do preto e do vermelho. E aí, se você for fazer isso aqui, você pode inverter tudo. Aí você coloca um fundo preto e as letras brancas. Tá? Porque aí você chama a atenção para a imagem e a gente consegue ver isso. Tá? Aproveitando esse slide, para o teu TCC, se eu tiver na prova e for ter que dar nota, eu vou levar em conta isso aqui, ó.
Deu para entender? A diagramação ali. Quando tu vai fazer, tu tem que ter uma sistematização. Então aqui, ó, esse número não pode estar embaixo do 10. Tem que dar um jeito. Bom, como é o jeito que eu vou dar, ou tu empurra ele mais para lá, ou tu aumenta e tal, Entendi, mas tem que ter entendi uma isso aqui, sistematização. Isso aqui chama a atenção de quem está olhando, assim, portanto, por que ele numerou? Tá? Então, essa numeração aqui, ela é a sequência do anterior, provavelmente. Volta no anterior agora, para a gente ter uma ideia. Se o senhor me permite, e outra coisa, se é sequência do anterior, a recomendação é que você coloque lá em cima continuação ou alguma coisa assim. Não, para cima, para cima. Não, Pra cima. Volta para cima. Mais um. Mais um. Não, só que... Volta no 4, vai no 4. Tu tá no 5, vai no 4. aqui. Esse é o 5, vai no 4. Isso, 4. Ó, aqui tem a mesma coisa, ó. Se tu observares, eu não estou te criticando, pelo amor de Deus, eu estou te dando a dica, porque quando for fazer o TCC, eu não sei quem é que vai corrigir a tua prova. Se ele for um cri-cri, ele vai levar em conta isso aqui. Vai levar em conta, então aqui tu A gente observa. vai no 7 também, né? Na construção aí, entre o 7 e o 8. Então isso aqui, por exemplo, aqui são 2 espaços. É. Então isso é uma coisa que eu acho que tem que levar em conta. Uma outra situação é também quando for fazer, sempre procurar iniciar com letra maiúscula, né? A primeira linha, então, todos com letra maiúscula, todos com letra maiúscula e tal. São pequenos detalhezinhos e o resto acho que ele já comentou. Outra coisa, toda vez que você tiver uma introdução e essa informação não pertencer a esse artigo original, o ideal é que você pegue a referência original daquele artigo. Por exemplo, quando a gente coloca a introdução, aqui você chegou a falar um pouco do tratamento, bem que no seu artigo nem tanto, né? Então, assim, principalmente quando você coloca alguma estatística, o ideal é que você coloque essa referência ali para falar. Essa estatística eu retirei desse artigo, foi esse autor. Então, isso aqui é... Porque quando você não coloca nada, você entende que esses números pertencem a esse autor. Mas peraí só um pouquinho, tem um detalhe também. Isso aqui não é referência. A referência tu tem que dizer o nome da revista, o nome do autor e a página, para me poder localizar. Eu vou ter que procurar o Birmingham onde? Então, se tu colocar referência bibliográfica, tu coloca pequenininho embaixo, eu coloquei ali na minha aula de hoje, do 50 relatos e tal. Então, aí tem até a página para te poder localizar, porque senão aqui tu vai me dar um trabalho danado que eu vou ter que acaba me limitando para procurar. Se tu me dá referência, eu vou direto no artigo. Próximo. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Vamos ajudar. Eu queria saber, aqui, Urolift é um Urolift, eu não tenho experiência. O senhor tem? Tem gente que faz lá, o André Berg está fazendo isso aí. Eu não tenho experiência com Urolift. Fiquei sabendo. E tem um também chamado Butterfly. Não pode ter logo mediano, né? Mas eu sei, Até que vocês estão fazendo. com ele. Também Vamos ver se a gente consegue fazer uma videoconferência de amanhã. O André está fazendo, né? De falar que está fazendo. Esse Urolift, eu achei interessante. Próximo. Israel. Vamos lá, Israel. É por ordem de idade, então, né? Tá certo. É decrescente. Como é que vai passando? Espera aí que eu Prioridade é para